Vamos nos ater a esse texto e meditar naquilo que Deus tem para nós nesta manhã, né? Deuteronômio 11, verso 13. E acontecerá que se obedecerdes atentamente aos meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de servi-lo de todo o coração e de toda a sua alma, eu darei chuva para a sua terra, no tempo certo, a primeira e a última, para que você recolha o trigo, o vinho novo e o azeite. Eu farei que haja pasto para o gado no campo e tu comerás com fartura. Cuidado, para que o vosso coração não se engane e vos desvieis e cultueis outros deuses, adorando-os, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e ele fecha o céu, e não cai a chuva, e a terra não dê o seu fruto, e depressa desaparecerás da boa terra que o Senhor vos dá. Eu estou nessa caminhada, né, irmãos, com o povo do Egito e ainda não atravessei o Jordão. Eles continuam ali, à margem, ouvindo todas as orientações de Moisés. Quarta-feira passada, quando a gente esteve com os irmãos, nós fizemos uma pergunta que Moisés fez ao povo: o que é que o Senhor requer de ti? O Senhor requer de ti que o Senhor temas, que você o sirva de todo o seu coração e de toda a sua alma. E novamente Moisés repete para o povo: se você fizer isso, se você obedecer, se você o servir, se você o amar de todo o coração e de toda a sua alma, ele vai mandar a chuva no tempo certo. Você quer viver o tempo certo de Deus? Você quer experimentar o tempo certo de Deus? Obedeça, sirva, ame de todo o coração e de toda a sua alma. O texto nos diz que a chuva do outono chegaria no outono. A chuva da primavera chegaria na primavera. As primeiras e as últimas chuvas seriam exatamente no cronograma certo. Eles teriam o que produzir, o que recolher e o que alimentar com fartura. Tudo isso fruto de um coração obediente que pode experimentar o tempo certo de Deus. É esse coração que experimenta o tempo certo de Deus. Os irmãos sabem o que aconteceu com este povo. Eles não obedeceram e eles experimentaram a ira de Deus. Eu estou lendo Deuteronômio e estou lendo um livro do Novo Testamento, né? Que, aliás, nem cheguei no Novo, não. Estou lendo os profetas e aí eu estou em Ezequiel e a gente vê a ira de Deus sobre aquele povo e dizendo: olha, vocês serão castigados, vocês serão destruídos, mas vai sobrar alguns, lá no capítulo 6 de Ezequiel. E esse alguns, da onde eles estiverem, se eles se lembrarem de mim, quebrantarem o seu coração, se voltarem para mim, eles vão saber que aqui está um Deus. Eu sou o Senhor, esperando para agir na sua vida e vocês entenderem e obedecerem ao meu cronograma. Em Gênesis 21, irmãos, a gente vê Abraão e Sara tentando sair desse cronograma e Deus chega para eles: eu fiz uma promessa. E no capítulo 21 de Gênesis, a Bíblia diz assim: e no tempo certo o Senhor visitou a Sara e ela engravidou de Isaac.
A gente vê Abacuque se inquietando, Senhor, até quando? Senhor, não aguento mais. Ontem a gente estava aqui com o irmão Júdice, né, nos falando sobre a paciência, e ele disse que às vezes a gente chega até a essa expressão, chegou o limite, né, da minha espera, cheguei no limite da minha paciência. Abacuque estava como se ele estivesse chegado nesse limite, lá no capítulo 2, né, de Abacuque. E o texto diz, olha, Abacuque, quando ele disse que ele ia se colocar de vigia e que ele só saía dali enquanto o Senhor falasse com ele. O que ele ouviu do Senhor, irmãos? No verso 3, Abacuque, essa visão é lá para o futuro, no tempo determinado, no tempo determinado. Se não foi ontem, pode ser hoje. Se não for hoje, pode ser amanhã. O que importa é que nossa esperança está no Senhor e Ele não falha, nunca. Amém, irmão Sérgio? Ele não falha nunca. Quando Jeremias olhou e viu tudo destruído, e ele disse, eu não consigo mais ter felicidade. Mas lá no capítulo 3 ele diz assim, mas eu ainda ouso ter esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e bom é esperar nele. Sempre é bom esperar nele. E Deus diz para Abacuque aqui, ó, ainda que demore, espere, porque certamente virá e não tardará. Este é o Deus que quer nos ouvir no tempo dele. Há um tempo certo, diz Salomão, para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 6. Deixa eu ver aqui qual o texto que eu... Capítulo 8, Eclesiastes capítulo 8, verso 5, diz assim, irmãos, quem obedece... Olha o que desde o início nós falamos sobre o tempo de Deus, experimentar o tempo de Deus está ligado à obediência. Salomão, no capítulo 8, 5 de Eclesiastes, diz assim, quem obedece às suas determinações não sofrerá mal, e o coração do sábio discernirá quando e como agir. Você quer discernir quando e como agir? Ouça, obedeça, seja sábio, esteja atento à voz de Deus. Paulo, ele nos aconselha ainda mais, irmãos, lá em Gálatas, verso 6, ele diz, não se cansa de fazer o bem, não. Não se cansa de andar nessas veredas de Deus, não se canse em obedecer. Não se canse, porque se você não desanimar, não é? Se você não desanimar, Gálatas 6, verso 9, ele diz assim, a seu tempo nós vamos ceifar. No tempo certo nós ceifaremos. Não desanime, não se canse de fazer o bem, porque se você não desistir, no tempo certo você vai colher. Tudo Deus faz no tempo apropriado. A Bíblia diz que estávamos perdidos. A Bíblia diz que essa nação de Israel estava desesperançosa, mas no tempo certo, está lá em Gálatas também 4:4, Deus enviou o seu Filho. Na plenitude do tempo,
Ele enviou o seu Filho. Que sejamos desafiados nesta manhã a viver o tempo certo de Deus, a esperar pelo tempo certo de Deus na nossa vida e entender que o tempo dele é o melhor tempo. Eu gostaria de encerrar com o texto de Hebreus 6:12, que diz assim: não vos torneis indiferentes a isso, mas sejam imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Lembre da palavra do irmão Júlio ontem. O paciente está entregue aos cuidados médicos, né? O paciente depende das suas orientações. O paciente depende do seu diagnóstico. O paciente obedece às prescrições médicas, como nós não obedeceremos às prescrições desse Deus, às orientações desse Deus, o diagnóstico deste Deus. Então o texto nos diz: esteja imitando aqueles que por meio da fé não desfaleceram no caminho, não desistiram, não rebelaram, mas se voltaram para esse Deus e o esperaram com paciência. Escolha viver esse tempo. O tempo em que você se aquietará nos braços de Deus e permitirá que Ele te conduza a cada passo, a cada momento. Nós cantamos um hino, né, que diz: cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença é que me dá força, ela me otorga vigor. E cada momento nós declaramos que somos dele. Que estejamos caminhando nessa direção de viver segundo o tempo próprio dele. Amém?